Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Andréia Cristi e no vídeo de hoje eu venho contar para você um pouquinho da minha história para você poder me conhecer melhor e quem sabe se inspirar também com a minha história. E para começar, já vou mostrar para você que eu tenho uma participação especial aqui pertinho, ó. O Dieguinho tá ali, então enquanto eu tô aqui conversando com você, ele tá ali. Então é super possível a gente ter uma criança pequena e trabalhar ao mesmo tempo. E se você escutar barulhinhos, balbuciadinhos, é do Dieguinho que tá aqui do lado. E se de repente eu precisar parar um pouquinho o vídeo e depois voltar, é porque eu fui atender aqui o Dieguinho, tá bom? Então, eu vou contar para você um pouquinho da minha história, para você me conhecer e para eu poder inspirar você um pouco, para poder mostrar para você um pouquinho como que é possível a gente ter criança pequena e mesmo assim trabalhar, ser dona do próprio negócio, dona do próprio ateliê, da própria confecção, fazer disso a fonte de renda, viver disso, viver do seu sonho. E para que a gente consiga fazer isso, consiga realizar, é importante você ter isso como um sonho, né? É ser o seu sonho, ser a sua prioridade e é importante você colocar em prática todo dia duas coisinhas. Você precisa estudar e praticar. Então, todo dia você precisa estudar um pouquinho, estudou, coloca aquilo que você estudou em prática. Às vezes a gente não tem tempo, né, de estudar muito, porque o dia é corrido, cuida da casa, do marido, das crianças, do trabalho, né? E às vezes a gente acha que é impossível estudar, mas não é. A gente precisa querer, precisa ser o nosso sonho e a gente precisa se dedicar. Meia hora, 15 minutos, 1 hora por dia. Se você não tem todo esse tempo, não tem problema. 15 minutinhos por dia que você consiga estudar, que você consiga sentar e focar em assistir um pouquinho de aula por dia, já é muito válido. E você precisa estudar e colocar em prática aquilo que você estudou. E foi isso que eu fiz e deu super certo pra mim, tá? Eu nasci em Palmital, é uma cidadezinha interior do estado de São Paulo. Já tinha contato com a costura porque eu morava num sítio, né? E a minha mãe tinha uma máquina de costura, aquela Singer antiguinha, né? De pedal, e ela costurava ali coisas para a família. Então, desde pequena eu via essas coisas de costura, eu gostava, achava muito legal, muito bonitinho. Eu tinha uma vizinha que costurava, né? E essa vizinha às vezes dava alguns retalhos para eu brincar, e eu fazia roupinha para as minhas bonecas e eu achava aquilo muito legal, era a minha diversão, era a minha brincadeira de criança, sabe? Fazer bonequinha de pano, fazer roupinha para minhas bonecas e tá ele aqui balbuciando, ó, querendo conversar com a gente. Então eu já fazia umas roupinhas, umas bonequinhas e essa era a minha brincadeira de criança. Fui crescendo, essa brincadeira foi sendo deixada de lado, né? Não mexi mais com essas coisas de costura nem nada, né? Quando adulta, né, já ali com 18 anos, fui fazer faculdade, fiz faculdade de História, me formei na Unesp de Assis, lecionei por 4 anos no estado, né? Depois eu lecionei mais 2 anos no município, aqui em Piraju, né, num projeto social, eu tinha ali contato com crianças, dava aula, e depois disso, né, eu já estava casada, veio o meu primeiro filho, que é o Murilo. O Murilo hoje já está com 10 anos. Quando eu tive o Murilo, eu não quis voltar a trabalhar, mesmo sendo concursada na prefeitura da minha cidade, eu não quis voltar a trabalhar, eu quis ficar em casa para poder ficar com ele, para cuidar dele. Então eu comecei a me dedicar mais ao artesanato e fazer do artesanato a minha fonte de renda. Então eu pintava alguns MDFs, né, aquelas madeiras, aquelas caixas de madeira, foi aquilo que eu comecei a fazer, pintava, vendia, né, vendia uma coisinha ou outra. Depois comecei a trabalhar muito com EVA. Na época o EVA estava muito em alta, se usava muito para decorar escola, decorar sala de aula, fazer material pedagógico com EVA, e eu gostava bastante de trabalhar com EVA, então passei um bom tempo trabalhando com EVA, mas mesmo trabalhando com EVA, as clientes vinham e me perguntavam se eu não costurava, se eu não fazia uma barrinha, se eu não fazia uma fraldinha, né, se eu não colocava ali um babadinho numa toalhinha, sempre pediam esses tipos de servicinho, né? E eu comecei a fazer esses serviços devido, assim, a grande quantidade de clientes que vinham e pediam serviços de costura.
Quando eu casei, eu comprei uma máquina de costura. Eu invoquei que eu queria uma máquina de costura, eu comprei uma máquina de costura. Fiz lá suaves prestações de pague até morrer. Acho que eu fiz umas 12 vezes para pagar a máquina de costura. Aí eu comprei a máquina de costura, né? Porque queria. Aí fui fazer uma cortina para minha sala. Aí fiz a cortina ficou toda torta, porque eram duas partes a cortina e eu não consegui deixar as duas assim, a barra na mesma reta, por falta de experiência, sabe? Então uma ficou maior, outra ficou ali um pouquinho menor. Fiquei insatisfeita, não gostei, peguei a máquina de costura, guardei, falei, mas eu acho que eu nunca mais vou pegar esse negócio na minha vida, porque eu fiz a cortina e não deu certo, né? Aí eu guardei aquela máquina e não peguei mais, né? E passou assim bastante tempo. Aí, quando eu tava trabalhando com os artesanatos, as pessoas pedindo uma barrinha, uma coisinha ou outra, uma barrinha e fralda, eu voltei a pegar essa máquina de costura e comecei a trabalhar com ela para atender essa clientela que tava me pedindo coisas de costura. Daí eu comecei a estudar sobre costura criativa. Então comecei a pesquisar muitos vídeos no YouTube, fazer muitas peças de costura criativa, fiz vários cursos, né, na Educar, fiz curso de modelagem, fiz cursos na área de modelagem na Educar, fiz também pela Máximos Tecidos, e aí eu fui me especializando, primeiro em costura criativa e depois em modelagem. Costura criativa eu comecei porque os meus clientes começaram a pedir coisinhas de costura, então eu comecei a fazer costura, fraldinha, peça de bebê, necessaire, bolsa, tudo assim na área de costura criativa. Aí as pessoas começaram a me pedir sobre roupas, eu comecei também a estudar modelagem, desenvolver modelagens, moldes, projetos, apostilas, fui para essa área de modelagem. Quando eu estava fazendo a costura criativa, eu postava foto das minhas peças e muitas pessoas, né, de fora, para minha cidade eu vendia as peças prontas, mas pessoas de fora viam as minhas fotos e perguntavam se eu não ensinava. Ah, você não ensina a fazer essa peça? Como que faz? Qual que é a medida? Então eu vi aí um interesse muito grande das pessoas em aprenderem as peças que eu estava fazendo. E eu pensei, olha, aí tem um público legal que precisa ser atendido, né? Essa mulherada tá querendo aprender a costurar, né? E eu vou ensinar o que eu sei. Aí criei um canal no YouTube, comecei a ensinar alguns moldes pagos, alguns gratuitos, tem muita coisa gratuita lá no meu grupo do Face, e fui ensinando. Veio o momento da pandemia, aí foi um boom de muitas mulheres precisando complementar a renda, né? Ou porque precisavam ajudar o marido, ou porque ficaram desempregadas e começaram a buscar a costura como fonte de renda. E eu comecei a orientar essas mulheres para que elas fizessem da costura o seu ganha-pão, fizessem da costura o seu dinheirinho, porque é da costura que vem o meu dinheiro e eu consigo me manter muito bem com essa renda de costura. Então eu comecei a focar nessas meninas que estavam querendo aprender, as meninas iniciantes. Aí eu comecei a disponibilizar material para ajudar elas, tanto material gratuito quanto material pago. Videoaulas, apostilas, moldes, PDF via e-mail, projetos impressos via correio. Então eu comecei a atender essa clientela e deu super certo, né? Então, com tudo aquilo que eu estudei, que eu comecei a fazer e que eu comecei a ensinar as outras pessoas que estavam me pedindo, hoje eu faço disso o meu trabalho, o meu ganha-pão. Tô feliz com o meu trabalho, tô satisfeita, ganho bem, gosto disso e não vou mais sair dessa área por nada. Enquanto eu puder trabalhar com costura, costurando as minhas peças que eu vendo aqui no ateliê, ensinando as meninas, fazendo apostilas, fazendo cursos, fazendo tudo para ajudar vocês a viverem da mesma forma que eu vivo, eu vou continuar nesse trabalho e vou continuar fazendo, e eu garanto para vocês, a clientela, há muita gente que pede costura, muita gente que pede peças de costura criativa, muita gente que pede peça de costura mesmo, então tem muita área que dá para você atuar. Eu foco mais em peças de bebê e peças infantis, eu acho que é um público muito legal para a gente trabalhar, tem uma clientela para isso, e do mesmo jeito que eu trabalho assim, você também pode, tá? Vai dar certo para você, basta você querer, estudar, pôr em prática e fazer peças com capricho. Então, foca bastante em estudar esse curso, fazer as coisas, né? Fazer as videoaulas, comentar em todos os vídeos, fazer aqui a votação das estrelinhas que aparece aqui, votar nos vídeos, fazer comentário, interagir, mandar um elogio, uma sugestão, a sua dúvida. Então participe do curso o máximo que você puder,
comente tudo que você puder, vote em todas as aulas, sabe? Faça a classificação das estrelinhas. Assistiu a aula, já marca a aula como assistida, já marca aqui as estrelinhas, já faz o seu comentário, vai para o seu ateliê. Se você não tem um ateliê, você tem só uma mesa e uma máquina de costura, tá ótimo, é o suficiente para você começar a trabalhar. Vai lá para sua máquina de costura, tenha um caderninho para você estudar, marque as coisas que você estudou, utilize os moldes aqui do curso, passa ele para os tecidos, faça suas peças, pratique. Muito importante fazer a peça piloto, que é a primeira peça. E a primeira peça é aquela de teste, que você vai pegar o molde, vai passar para o tecido, vai costurar a primeira vez. Faça a peça piloto para todas as peças que você está aprendendo aqui. É a sua peça de estudo, ela é muito importante. Então é isso, eu queria assim resumir bem rapidinho a minha história com costura e artesanato para vocês, a minha formação e falar para vocês que assim como deu certo para mim, vai dar certo para você. Pode acreditar, tenha uma mentalidade positiva. Eu confio em você, minha aluna. Se você está aqui, você se dedicou a entrar nesse curso, você se dispôs a aprender, você tem tudo nas suas mãos. Agora estuda, coloca em prática, tá bom? Boa sorte para você. Pode ter certeza que tudo que você precisar, você pode contar comigo. Só me chamar aqui, ó. Sempre tem um lugarzinho para comentário, tá bom? Pode me chamar, que eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Mesmo que seja, pode ser em dúvida de molde, pode ser em dúvida da costura, pode ser aquela palavra amiga que você esteja precisando, aquela força positiva num dia que você tá assim, nossa, o que que eu vou fazer? Pode me chamar para conversar, tá bom? Eu fico à disposição das minhas alunas. Sempre que eu vejo uma mensagem de vocês lá, eu vou lá, respondo com todo carinho. Eu sempre busco resolver o problema que você tiver junto com você, tá bom? Eu sei tudo? Não, eu não sei tudo, mas dentro daquilo que eu sei, né, eu ajudo. E mesmo se eu não sei, uma palavra amiga eu tenho para ajudar, tá? Eu tenho uma palavra amiga para poder trocar com você. Então, pode comentar, pode deixar aí os seus comentários, a sua votação e pode me chamar sempre que você precisar, tá bom? Um beijo, espero que você esteja sendo muito feliz e se sentindo realizada nesse curso e não esquece de me mandar foto das peças que eu quero ver como que você tá. Tchau, tchau!